Natal, só se fala de Natal. É Natal, 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 só se fala de Natal. Que bom. Precisa ver, né? Como é que está se falando de Natal por aí? Alguém viu um vídeo lá do Brás? Vocês viram algum vídeo de como que o Brás está? Aquelas ruas lá do Brás? Não tem nem como andar. Que doideira, né? Porque ela é mais barato, não vai todo mundo lá. Então é isso que acontece, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje com vocês sobre a alegria do Senhor. Hoje já se orou sobre isso, já se cantou sobre isso, porque Natal se reduz exatamente nisso, alegria. E nós vamos começar a nossa aula lendo em Lucas 2. Nós vamos ler do 8 ao 11. Um texto bem conhecido sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2, do 8 até o 11. Aí diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Vamos ler 11 também. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muito bem. Boas novas, boas notícias. Novas de grande alegria. Lucas vê a salvação e a redenção pelas lentes da alegria. Nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor, o ungido de Deus, como profeta, sacerdote e rei. Só isso, uma biografia daquele bebezinho que nasceu. Salvador, Cristo, o Senhor, o Messias, o ungido de Deus. E veio como profeta, como sacerdote e como rei. Esse é o nosso Jesus. E essa alegria que o anjo fala aqui, não é uma alegria de natureza carnal. Não é a alegria tranquila que a gente tem no momento feliz da vida, mas é uma alegria espiritual. Não é uma alegria fingida, mas é uma alegria real. Não é uma alegria temporária, mas é uma alegria permanente, que ninguém poderia apagar ou modificar essa alegria. Não uma alegria pequena. O anjo diz que eram novas de grande alegria. É uma grande alegria. Uma alegria indivisível, indizível, cheia de glória. Essa é a alegria que Jesus veio trazer. E como é que a gente alcança essa alegria? Essa alegria é alçada ou é alcançada quando Jesus se torna o meu Salvador. Cristo, o Messias, é meu Rei. Cristo é meu Senhor, que exerce todo o domínio sobre mim. Por isso, existe essa alegria. A alegria do Senhor e a alegria no Senhor. O crente tem que ser alegre, assim como o anjo cantou. Em todos os momentos da vida tem que existir essa alegria.
Foi assim que Jesus foi anunciado. E nós sabemos que os pastores se alegraram, que os pastores fizeram festa, porque eles entenderam que o Messias chegando era motivo de alegria. E é por causa dessa alegria que nós estamos aqui hoje, porque nós cremos nessa verdade de que o Messias veio, e que ele não veio como um homem qualquer, que ele veio como o Senhor, como o ungido de Deus. Assim ele veio, como filho de Deus. Mas que coisa boa a gente pensar nisso, né? Então, vamos pensar, pensar um pouquinho nessa alegria. Primeiro, que essa alegria está firmada em grandes verdades que sustentam a nossa vida cristã. Grandes verdades. Primeiro, nós cremos em Deus. Nós cremos que o menino que nasceu em Belém é o Filho de Deus. Nós cremos que Ele nos ama e que por causa desse amor Ele entregou seu Filho para morrer por nós. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus nos torna seus filhos e que cuida de nós e que, portanto, ninguém será contra nós. Por isso, alegria. Nós cremos que Ele vive em nós, pelo Espírito Santo, e afasta de nós a solidão. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Nós cremos que Ele transforma as coisas ruins que nos acontecem em coisas boas. Ele nos ama, e esse amor supera qualquer maldade ou crueldade que possamos experimentar nessa vida. Ele é capaz de nos confortar e nos curar quando somos feridos. Isso tudo porque essa alegria é dom de Deus. É fruto do Espírito. Paulo diz que uma das qualidades ou um dos atributos do fruto do Espírito é a alegria. Ele fala em amor, ele fala em bondade, mas ele fala em alegria. Essa alegria tem que ser perene na nossa vida. Porque essa alegria é mais profunda, mais confiável e mais satisfatória do que qualquer prazer que o mundo possa nos apresentar. Olha, nós nos alegramos. Vamos pensar na nossa vida, nos momentos alegres da nossa vida. Quando, por exemplo, nasce um bebê numa família, isso é motivo de grande alegria. Nós nos alegramos com a chegada desse bebê. Eu, então, me alegro porque chegou meu filho, chegou o meu neto e chegou meu bisneto. Não é motivo de alegria? É motivo de muita alegria. Nós podemos ter alegria na família. Nós podemos ter alegria porque vemos nossos amigos bem. Essa alegria é normal na nossa vida, é um sentimento que a gente tem e que deve existir mesmo. Mas a alegria do Senhor é mais profunda. Ela é muito profunda. É mais satisfatória que qualquer prazer que o mundo possa nos apresentar. Vamos ler Gálatas 5:22 para confirmar isso. Vamos ler todos juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A alegria está lá, está na lista. Porque é essa alegria que nós temos que sentir. E é preciso que nós nos alegremos no Senhor. Por tudo isso que eu falei, por causa do seu amor perdoador. Seu cuidado, sua presença confortadora, suas misericórdias sem fim sobre nós. Paulo diz que essa alegria tem que ser perene na nossa vida. Filipenses 4:4 diz isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele falou isso no momento de prisão, de dificuldade, para uma igreja que também sofria perseguição. Mas ele diz para essa igreja, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu penso que eu estou
para esse grupo que está me ouvindo aqui, eu estou falando palavras que vocês conhecem bem. Mas quando Paulo diz alegrai-vos no Senhor, ele está dando uma ordem. Não é opcional. É cumpra-se. Logo, não ser uma pessoa alegre, por causa do que Cristo fez, porque Ele morreu naquela cruz, que Ele nos libertou, por causa dessa alegria toda, a gente tem que ser alegre. Então, se eu não sou alegre, eu estou pecando, e é o pecado da desobediência. Aliás, essa frase, não ser uma pessoa alegre é pecado da desobediência, é uma frase do reverendo Hernandes que eu ouvi dele. Não ser uma pessoa alegre é pecado. Nós temos que nos alegrar. A alegria toma conta de nós quando a gente está fazendo tudo isso, entendendo tudo isso que Ele fez por nós. Por isso nós somos crentes. Nós cremos em tudo isso. Nós cremos naquele bebezinho. Nós cremos no que o anjo falou. Que ele nasceria, que ele cumpriu as profecias de nascer lá em Belém. Ele cumpriu tudo. Foi se cumprindo a Escritura. Eu não posso duvidar disso. Ou eu creio na palavra de Deus e me alegro com ela, ou eu não creio. Então essa alegria tem que ser perene na nossa vida, por todos os motivos que nós já falamos aqui. Mas a alegria também é viver em justiça, em retidão de vida. Se eu creio que Deus me amou de tal maneira que mandou Jesus, que entrou na minha vida, que faz parte da minha vida, essa alegria me leva a viver em justiça, em retidão de vida. A alegria em viver em santidade exige renúncia. Renunciar a si mesmo, primeira coisa. E aí, a mais importante renúncia é o nosso próprio ego. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou uma coisinha à toa. Mas eu me alegro no Senhor porque Ele me encontrou. Porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida da minha vida, porque Ele cuida dos meus negócios, porque Ele está presente na minha vida. Eu não sou ninguém, mas eu agradeço a Ele porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Eu não sou nada. Não se apegar às coisas desse mundo que podem roubar a nossa alegria, é isso que nós temos que fazer. Acabamos de começar aqui a nossa conversa falando sobre o Natal, né? Todo mundo falando no Natal. As ruas cheias de gente. O shopping você tropeça nas pessoas, com certeza está assim. Né? O Hamilton que trabalha lá deve saber que o shopping está lotado. Não sei se a loja dele está, tomara que sim. Mas o shopping está cheio de gente. Todos os lugares. Eu fui almoçar com uma amiga que fazia aniversário quarta-feira, em São Paulo, eu fui me encontrar com ela. Eu fui de metrô, olha bem. Aí, fazia tempo que eu não fazia isso. Que agora eu ando com medo de dirigir mais longe, né? Então, fui de metrô. Aí, o que eu vi? O metrô lotado, e era 11 horas da manhã, mais ou menos. Estava cedo, mas o metrô lotado. E ela, era o dia do aniversário dela, nós nos sentamos lá onde a gente ia comer para matar saudades, ela perto do Mackenzie, no restaurante. Aí ela, no celular, ela falou assim, eu tenho que marcar, porque hoje à noite a minha família quer comer uma pizza comigo. E ela falou, não consigo marcar, em todo lugar que eu ligo está lotado. Está lotado mesmo, nos restaurantes todos. Esse é o mundo. Vamos comemorar. Coisa boa, a gente poder ficar com os amigos e comemorar. Mas a alegria que o anjo disse lá aquele dia para os pastores. Essa alegria é uma alegria que faz parte da nossa vida. E ela tem que dizer assim, como é que você vive com essa alegria? A situação que você está dando aí, a pessoa comemorar e estar alegre, é exatamente a diferença de você estar alegre e ser alegre. Exatamente. E aí você
você está alegre no estado de espírito. Dentro de você, que você não. Isso. Entendeu? Então você está alegre por causa disso. Você é alegre. Agora, nessa situação, não. Nessa situação, você está alegre. Porque é um momento. Né? Quando você tem alguma coisa nova na sua vida, no mundo aqui, você fica alegre, mas é momentâneo. A hora que você acostuma, passa. Entendeu? Agora, essa alegria que Paulo fala é uma alegria interna, é espiritual. É uma coisa espiritual, entendeu? Não é alguma coisa material. Entendeu? Então nós temos que distinguir bem. É uma alegria interna mesmo da gente. Entendeu? Não é, vamos usar uma linguagem bem chula, não é ser que nem o palhaço, que faz todo mundo rir e rir também. Não é isso. Que acabou aquele momento, passou. Acabou. Entendeu? Não. Essa alegria é uma alegria. Essa é a alegria do mundo. O nossa também, porque nós nos alegramos, não está errado. Não, lógico que não. Não está errado nós nos alegrarmos, mas essa alegria... É passageira. Essa alegria que o anjo veio trazer Essa é outra não. alegria. Essa é interna. Agora, a alegria do mundo é uma alegria passageira. Entendeu? É momentânea. Então, eu me alegro, eu posso ficar triste, e eu fico mesmo, eu posso chorar nos momentos de tristeza, mas a alegria da salvação eu não vou perder. Essa tem que ficar comigo. Então, agora vejam bem, viver em justiça e viver de uma vida bonita. Que as pessoas possam olhar para você e não tem nada que dizer. Ah, como isso é difícil, né? Paulo disse isso. Vocês não têm nada que dizer sobre mim, nada. Eu gosto muito de quando ele escreve a igreja de Corinto e ele, né, sempre é acusado de fazer alguma coisa errada. Ele diz, vocês não têm nada que falar. Porque o que eu sou, né, é pela graça de Deus. E escrevendo a igreja de Tessalônica, ele diz isso, olha aqui. Vejam bem como que é a minha vida. Vocês não têm nada que dizer. Deus é testemunha. Vocês são testemunhas da forma como justa, piedosa e irrepreensivelmente me portei no meio de vocês. Entendeu? Eu não quero... Certo? Vejam bem. Porque eu vivo nessa alegria do Senhor. O resto, Deus proverá. Então, o crente que tem essa alegria no coração, ele vive sempre com uma vida bonita, uma vida reta. Nada o que falar. Na sua honestidade, no seu companheirismo, como dentro de casa, como pai, mãe, filhos, esposo, esposa. Como é que é isso? Então, isso aí, essa alegria me leva a viver assim. Mas a alegria também é viver em misericórdia. O dom da misericórdia deve ser exercido com alegria. Ter compaixão das pessoas. Ajudar as pessoas. Quanto mais alegria, mais a gente serve o próximo. Primeiro porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ele se alegra daqueles que podem oferecer alguma coisa com alegria. E quando a gente considera os outros superiores a nós mesmos, Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pense nos outros, não em você. Não seja egoísta. A alegria do Senhor nos leva a gente a praticar a misericórdia, porque a gente vai considerar os outros melhor que você. Mas também nós pensamos em alegria para proclamar as boas novas. Quanto mais alegria do Senhor, mais trabalharemos para Ele.
Quanto mais eu me alegro porque Ele veio como Messias, porque Ele morreu por mim, quanto mais eu penso nisso, mais eu vou proclamar o que Ele é. E eu vou proclamar isso com a minha vida de retidão, com a minha vida de misericórdia e com a minha fala, com a minha vida para falar dele. Tudo que ouvimos, tudo que aprendemos e vimos nos exemplos da palavra de Deus, nós devemos praticar e falar para as pessoas. Vejam bem que essa alegria me leva a não dizer nenhuma coisa diferente que vocês não saibam. Esse grupo que está aqui sabe muito bem disso. É um grupo maduro na fé. E que sabe que é preciso viver essa alegria para ter vida reta, e praticar a misericórdia e para proclamar a palavra. Quando eu abro a minha boca ou quando eu vivo isso, é simples. Você é crente? Eu sou. Por quê? Porque a sua vida está falando isso, que você é. Né? Na sua honestidade, no seu dizer. Você está pregando a palavra quando você tem uma vida bonita e reta. E também quando você precisa abrir a Bíblia e falar, você vai fazer isso. Né? Tudo isso significa buscar forças no Senhor, a quem nós estamos ligados pela alegria, unicamente para servi-lo. A igreja precisa de líderes e liderados que tenham a alegria do Senhor para influenciar o mundo, mas também precisa de ovelhas que tenham alegria para influenciar o mundo. Então, nossa principal tarefa é proclamar plenamente conhecido esse Evangelho. Eu fico pensando que os missionários que não têm essa alegria, eles não têm como trabalhar. Ele vai lá no meio dos índios, com essa alegria no coração, e ele vai falar disso, ele vai falar de Jesus para as pessoas. E vai dizer, Jesus quer que você seja alegre. Alegre como? Crendo nele. Tem uma oração que Jesus fez, a oração lá em João 17, 13, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ora por ele mesmo. Ele ora pelos 12, ainda ora pelo... Aliás, o 12, mas 11 já tinha ido embora. Né? Jesus está ali, no Getsemane, pronto a ser preso, e ele faz essa oração. Ele ora por ele. E ele ora pelos 12, mas ele ora pelo mundo. Ele ora por todos. E lá no 17:13 ele disse, mas agora eu vou para junto de ti. Ele está falando com Deus, com o Pai dele. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Veja bem, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria. Eu quero que eles tenham a mesma alegria que eu tenho. Que eles sintam o mesmo gozo, a mesma alegria. É isso que Jesus queria antes de ir embora, antes de ir para o céu, antes de morrer na cruz, antes de ressuscitar, antes de subir. Ele queria que todos tivessem esse gozo completo, pleno gozo. Que cada um tivesse esse gozo, essa alegria no coração. Assim, eu penso que a alegria do Senhor se traduz em júbilo com prazer. Essa alegria nos leva a nós estarmos celebrando Jesus, celebrando Deus na nossa vida. Tem um salmo que é bem claro com isso, é o Salmo 100. E nós vamos ler aqui o Salmo 100, bem curtinho. Nós conhecemos bem o Salmo 100. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo
e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom. Primeiro assim, não vou me esquecer que Deus é bom. Esse salmo, ele reduz a nossa gratidão. Então, vejam bem, eu recebi essa alegria na minha vida. Eu acredito que essa alegria faz parte da minha vida. Eu vou praticar essa alegria diante das pessoas, vou proclamar isso, vou ter uma vida bonita, mas eu vou ser grato também. É a minha gratidão por isso. Então, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrar ao Senhor com júbilo, adorar a Deus. E servir ao Senhor com tristeza. É isso? Servir ao Senhor com alegria. Aí o salmo continua. Por quê? Porque Deus é bom. É cheio de misericórdia. Teve piedade de mim. Foi misericordioso. Compaixão pelo pecado da humanidade mandou Jesus. Só por isso. Você acha pouco? Né? Então a alegria nos leva a prestar um culto e louvar ao Senhor com alegria. Obedecer ao Senhor com alegria. Trabalhar para o Senhor com alegria. Proclamar as boas novas da salvação com alegria. Viver para o Senhor com alegria. Viver na vontade do Senhor com alegria. Gozar da comunhão do Senhor com alegria. Simples assim. A minha vida tem que ser assim. Exercer a misericórdia com alegria e contribuir para a obra do Senhor com alegria. A nossa oferta, o nosso dízimo não é fardo, é alegria. Então a gente pensa no Salmo 126, né? Então ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Alguém sabe o número desse salmo? Não vou fazer uma pesquisa aqui, ninguém lembra. Salmo 126. Né? Vejam bem, mas também nós temos que pensar na alegria nos momentos de adversidade da nossa vida, nos momentos difíceis. O crente tem motivo para se alegrar sempre, haja o que houver, apesar de tudo. Filipenses 4:11, Paulo novamente nos ensina isso. Filipenses 4:11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente cita muito esse texto. Ele sabia que a coisa estava feia para o lado dele. Mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O 13, por favor, pastor. Todo mundo junto, vamos ler? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou o super-homem, eu posso tudo. É isso que ele está falando? Não. Tem algumas coisas que se eu fosse Paulo e tivesse escrito a carta aos Filipenses, eu tinha mudado um pouquinho aí. Porque está faltando uma palavrinha aí, mas como eu não sou ele, a lógica, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Olha a diferença. Ele vem falando em alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. A coisa não está fácil, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso, entre parênteses, suportar. Tudo que está me acontecendo, todas as minhas dificuldades, todos os problemas, toda doença, toda morte que vier para cima de mim, eu posso suportar, porque Ele me fortalece. Diga, senhor. E aí,
eu colocaria Mais uma palavrinha. mais uma palavrinha na frente. E somente naquele que me fortalece. Porque somente Deus é Senhor. Isso, mas veja como está subentendido aqui. Sem né? dúvida, sem dúvida. Está bem Aí subentendido. está subentendido tudo isso, né? Que a alegria do Senhor é maior que qualquer dor. É o que nos dá força para suportar o sofrimento. É essa alegria que é espiritual na minha vida. Não é a alegria do aniversário. As pessoas mais felizes do mundo não são aquelas que não têm problemas, mas são aquelas que não têm medo de enfrentar os problemas, porque têm a alegria do Senhor. Exatamente. O cântico diz: a alegria está no coração daquele que já conhece Jesus. É um cântico que fala da alegria do crente. Mesmo que passemos por decepções, estresse, dor, sabemos que Deus está conosco. E isso nos dá um grande alívio. Porque a palavra de Deus me diz isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 46, que depois do 23 é o mais lido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temas. Eu sou contigo, eu te seguro com a minha mão direita. Eu te fortaleço. Você vai voar como águia, mesmo no momento de sofrimento. Então, eu penso que essa alegria é alguma coisa que nos anima nesse mundo que a gente vive. A gente liga a televisão, a gente escuta o rádio, a gente lê o jornal, a gente só vê problemas. A gente só vê as coisas não sendo solucionadas. Eu ouvi uma notícia, não foi ontem, acho que foi sexta-feira de manhã. Eu gosto de escutar o rádio. Eu estou na cozinha mexendo, eu ligo o rádio para escutar as notícias. E aí, uma notícia de que uma van foi pega por um caminhão, não sei que lugar aqui do Brasil. Rio Grande do Sul. Mas esse foi outro. Esse que eu estou falando não foi no Sul, acho que foi aqui pelas estradas lindas, maravilhosas de Goiás e Minas Gerais, quer dizer, que é uma pior que a outra, mas deve ter sido lá. Eu não me lembro aqui onde. Morreram trabalhadores naquela van. 3 irmãos jovens. 3 irmãos carnais, 26, 24, 23 anos, por aí. Sabe o que eu pensei? Na mãe. Pensa na mãe que perde 3 filhos. Que tristeza. É uma tristeza que a gente não sabe medir. Mas se for uma mãe crente no Senhor Jesus, ela ainda tem a alegria da salvação na vida dela. Ela sabe como ela vai enfrentar isso, essa dificuldade. Não é fácil, gente. Não é fácil quando nós temos uma notícia assim. Deus é Deus bom. Então, essa nossa alegria espiritual não é limitada pelas circunstâncias externas. Mas ela é dom de Deus. Nós vimos que é dom do Espírito. Porque é Deus no nosso coração. É uma alegria profunda, porque o Espírito Santo enxuga as nossas lágrimas. O tempo da angústia é curto, diz o salmista. Salmo 30, versículo 5. A tristeza é um período curto na nossa vida, comparado com a alegria plena de Deus. Pode nos dar a cada manhã, porque não passou um momento só a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sempre nós não vamos perder essa alegria. A Bíblia nos exorta
a nos regozijarmos sempre, não às vezes, quando tudo vai bem. É Paulo novamente. Em tudo dai graças, porque não apenas agradecer algumas coisinhas, mas em tudo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, e em tudo dai graças. O tempo que a gente tem que pensar que a gente pode ver algo de bom, em meio a todo o sofrimento, a gente pode ver algo bom. E a gente cita o apóstolo Paulo porque ele foi um homem sofredor, fisicamente falando. Quando a gente lê a história do apóstolo Paulo, parafraseado por um escritor aí famoso, no livro antigo, ele vai contar assim, ele imagina Paulo subindo as montanhas lá da Palestina, indo para a Turquia, indo lá para a Macedônia, sozinho, passando frio, passando fome, porque ele tinha esquecido a capa dele não sei onde, ele só tinha uma capa, e ele estava sem a capa, que depois ele manda alguém levar para ele. Então, um homem que sofreu muito, que ficou preso, que teve certas regalias na cadeia, é verdade, que ele pôde escrever, tinha lá quem escrevia para ele, mas ele sofreu. Por isso a gente usa o apóstolo Paulo como exemplo para nós, de alguém que sofreu, mas alguém que disse, eu sou feliz. Eu sou um homem contente. Ah, Paulo, larga a mão de graça, você não pode falar isso, você não está... Não, ele fala isso mesmo. Né? Vamos ver o que ele diz em 2 Coríntios 12, 13. 13, pastor, eu pus 13, eu errei, desculpa, é 13. Aí. Porque em que tendes vós... Não. Eu vou ler aqui. Porque, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu devo ter errado, agora eu marquei 2 Coríntios, mas eu não tenho, acho que eu marquei errado, pastor. Vou ler de novo o que ele diz. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Veja que ele ficava angustiado. Ele passou necessidade, foi injuriado, foi perseguido. Mas ele completa, porque quando eu sou fraco na carne, então é que eu sou forte no espírito. Porque eu não perco essa alegria. E o que diz Tiago? Tiago 1, 2, esse acho que eu marquei certo. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pronto. Tiago mata a charada. Tá? É o irmão de Jesus falando isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, quando a gente vai passando por aquele momento de angústia, de dificuldade, e todos nós passamos, lembre-se disso. Isso tudo me leva a pensar que Jesus sofreu muito mais do que eu. Era o 10? Eu errei aqui, então, mas a gente já leu, já falou dele, né? Agora, uma pergunta assim, então. Por que a gente perde a alegria do Senhor? Por que a gente perde essa alegria? Não é para o crente perder essa alegria. Entendeu? Mas a gente perde essa alegria. Há um exemplo claro, e você falou tudo, o pecado me tira essa alegria. Quando eu peco, entendeu? Vamos ver uma história. Eu gosto muito de Neemias. Né? E eu tenho estudo bíblico toda segunda-feira com um grupo online, e a gente está estudando Neemias. E como a gente vê o povo
ouvindo a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, resumindo aqui um pouco a história. Vai atrasar um pouquinho o sinal hoje? Não, né? 5 minutos. Vejam bem, o povo teve a liberdade, cativo na Babilônia, de voltar para Jerusalém. Veio um primeiro grupo com Zorobabel. Veio um segundo grupo com Esdras. Reconstruíram o templo, quer dizer, o templo estava todo acabado. Porque os babilônios vieram, destruíram tudo e levaram o povo cativo quem eles puderam levar. Mas Ciro, o imperador persa, tocado pelo Espírito de Deus, permitiu que o povo fosse voltando. Então veio um grupo, veio outro grupo. E veio Neemias, num terceiro grupo. Neemias veio tocado pelo Senhor, porque Neemias queria reconstruir o muro. O muro derrubado era vergonha para o povo. Vergonha. Toda cidade que se prezava tinha que ter um muro, as portas. E Neemias, então, conclama o povo a reconstruir o muro, que ficou pronto em 52 dias. Não é o murinho aí da rua. Era um senhor muro, com portas pesadas. Todo mundo trabalhou. Todas as famílias se movimentaram. Foi assim uma obra de... diz que todo mundo fortaleceu a mão para construir aquilo. Muito bem, o muro pronto. Que coisa boa. Mas não era só isso que faltava naquele povo. Faltava Deus na vida daquele povo. Então Esdras, junto com os levitas e com os sacerdotes, conclama o povo a que ouça a palavra de Deus. E o capítulo 8 vai dizer isso. Neemias e Esdras e alguns dos levitas sobem, a Bíblia diz aqui, num púlpito, num palanque, e falam para todo o povo ouvir, sem microfone, sem nada. Os chefes das famílias, todos presentes. Vamos ver lá então. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Enquanto Esdras lia na palavra de Deus, o povo chorava. O próximo. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Isso, olha aí, vão comemorar. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É isso que eles ouvem. Não chorem. Sabe que eles estavam chorando? Porque o capítulo 9 vai falar isso. Porque eles tiveram que se arrepender dos pecados que eles cometeram. Todo antepassado que pecou. Por que foram parar na Babilônia? Por causa de pecado. Por que sofreram na mão dos inimigos, dos assírios, seja que for? Por causa do pecado. Porque adoravam deuses estranhos. Porque faziam de qualquer pedaço de madeira um deus para eles. Porque se casavam com mulheres que não eram judias e vice-versa. Misturaram tudo. Então o povo agora, ouvindo a palavra, viram quanto errado que eles estavam. Então eles choram. Eles choram. De tristeza. Mas aí vem a palavra do Esdras. Espera um pouquinho. Não vos entristeçais. Não fiquem tristes. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Pensem no Senhor. Pensem quem é o Deus que está por trás de tudo isso. Pensem no Deus misericordioso que tirou vocês lá do Egito. Que chamou Abraão. Pensem no Deus que mandou os profetas. Ou vocês estão ouvindo a história e se alegrem com isso. Meus queridos, o pecado pode nos afastar dessa alegria.
Não é perder a salvação, não. É perder a alegria. Nós pecamos e então nós nos entristecemos. Que no nosso coração não haja nenhum motivo de amargura, como o pastor falou na Santa Ceia. Nenhum motivo que nos afaste. Nada que possa nos afastar dessa alegria. Então a gente pode perder essa alegria sim. Por causa de... Simplesmente porque a gente peca, porque a gente erra. Se eu perdi a página 4 aqui, eu vou deixar vocês na mão. Não achei. Eu tenho que escrever tudo, gente, senão a memória aqui falha. Olha, nós vivemos em meio às desilusões hoje. Estamos desiludidos com a política governamental, porque não cuida da saúde, porque não cuida da educação, porque não cuida da segurança. Desiludidos com os ganhos financeiros. Nós convivemos com as decepções. Nós somos decepcionados com as pessoas que nos rodeiam, às vezes até da própria família, da vizinhança, do ambiente de trabalho e até da igreja. Nós nos decepcionamos com muitos líderes. Tem muito crente decepcionado com líderes, que muda de igreja porque ficou decepcionado com o líder. Então, tem muita desilusão que causa tristeza, que causa desânimo. Aí a gente diz, não adianta mesmo, não vejo nenhuma mudança, estou cansada de falar, de ensinar, de trabalhar, não parece que não adianta nada. Muitas vezes essa postura nos leva para baixo. Então a gente perde a esperança e perde essa alegria. Ela sai da nossa vida. Porque eu deixo, sabe, é alguma coisa que os crentes não podem pensar nisso. Se a gente for olhar para os líderes, se a gente for olhar para os governantes, alguém já me disse, eu vou mandar todo mundo para o inferno. Eu não posso fazer isso. Minha atitude tem que ser outra. Vejam bem, nosso senso de justiça diz que o bem deve ser recompensado com o mal. E não é bem assim. Então vão castigar, todo mundo tem que ser castigado. Quando não tem castigo, quando não tem cadeia para um, cadeia para outro, né? Quando o Supremo Tribunal Federal liberta um, liberta outro, a gente fala assim, mas que justiça? Essa justiça é do mundo. Mexe com você, mas a sua alegria está lá dentro. Né? Em que pese a nossa confiança em Deus, nas suas promessas, facilmente nós nos esquecemos de quem Ele é. Nós temos então o coração amargurado, frio, triste, como estava o povo lá. Mas nós temos que chorar também, como o povo chorou, para se arrepender. Olha, gente, quando a gente olha para Jesus, para aquele bebezinho lá na manjedoura, quando a gente olha para Jesus, preso naquela cruz, quando a gente olha para Jesus, ressurreto, subindo para o céu, nós vemos o amor muito maior que ódio, que rancor, que inveja, com as afrontas que a gente sofre. Porque olhar para Jesus derrete toda a amargura. Há um cântico que faz parte da cantata Maior Amor que diz de olhar para Jesus, o seu maravilhoso olhar. Quando Ele olha para você, no sentido não figurado, no sentido figurado não literal, você pensa assim, eu posso olhar para Ele, eu posso ver esse Jesus. A alegria que Ele trouxe tem que fazer parte da minha vida. Concluindo, todos os que almejam viver alegremente no Senhor devem ter uma vida devocional e de oração constantes, para não cair no pecado. Estudar e praticar os ensinos da palavra de Deus. Caminhar pela fé, esperando em Deus em meio à tribulação. Cumprir o ide e fazer discípulos. A alegria de ajudar uma pessoa a encontrar Jesus é uma alegria sem medida. Zelar pelos missionários, com oração e contribuição. Saber perdoar aos que nos fazem mal,
para ter paz de espírito e essa alegria presente. Qual é a fonte da sua tristeza? Não sei. É um pecado, uma liderança da igreja, uma amargura? Deixa isso tudo para lá. Ore ao Senhor com o coração contrito para que Ele restitua a sua alegria, assim como fez Davi. Davi pecou e essa alegria saiu da vida dele. Mas então ele ora ao Senhor, me restitui essa alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove-me um espírito reto, me restitui essa alegria. Se por acaso a gente precisa pensar nisso, não vamos nos esquecer de que a gente pode dobrar os joelhos e pedir isso ao Senhor. Quando as pessoas estão fiéis, quando as pessoas são fiéis e estão felizes, o que elas cantam? Vamos ver para encerrar, Salmo 118, versículo 14. 14 ou 24. Pastor, acho que eu te mandei 14, olha aí. Salmo 118, 14. Se não for 14, é o 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. 118. Eu marquei no papelzinho 14, mas deve ser isso mesmo. Aqui, até eu achar aqui. Salmo, que eu quero que a gente lê todo mundo junto para a gente. É o 24. É o 24. Vamos ler todos juntos? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nela. Este é o dia de alegria. Vamos nos alegrar no Senhor por tudo que Ele é. Que Ele nos abençoe, que essa alegria faça parte da nossa vida, nunca saia do nosso coração, mesmo em meio a tudo que a gente vive, para que a gente possa transmitir isso para as pessoas. Vamos orar para encerrar. Valdemir, você ora para nós, por favor. Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, pela alegria que temos de estar juntos, reunidos num só corpo. Alegria, ó Pai, que nos faz renovar nosso ser, transformar nosso viver, porque a Tua palavra, ó Pai, é viva, eficaz, forte e transforma, Pai, os nossos corações. Que possamos ter o Natal não só como uma data festiva ao olhar do mundo, de comércio, mas que nós possamos ter o Natal como um renascer a cada instante das nossas vidas. Que a sombra da cruz, ó Pai, já estava revelado que aquele menino ia ser o Salvador do mundo. Nos alegramos, nos regozijamos, ó Pai, nessa data, e que possamos nos fortalecer, ó Pai, como Cristo, ó Pai, nos dá a sua destra, a sua mão forte, ó Pai, nos unindo, nos fortalecendo, nos guiando, nos dirigindo. Principalmente, ó Pai, nos alegramos pela salvação. Triunfo maior que esse, ó Pai, tesouro maior que esse, nós não temos. E o mundo não sabe disso. E que nós possamos também ter compaixão, estar no lugar dos que sofrem, dos que precisam, principalmente, ó Pai, da Tua palavra. Para sermos, ó Pai, embaixadores da Tua palavra onde quer que estivermos. Abençoe a Tua igreja, abençoe, ó Pai, os líderes, abençoe, ó Pai, esse povo aqui congregado, onde quer que estivermos no mundo falando da Tua palavra. Sabemos que ela dissipa, ó Pai, toda a treva, a Tua luz invade nosso ser, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia ser mais fiéis a Ti e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós Te buscamos, Te pedimos também que acompanhe-nos, ó Pai, no decorrer desse dia, que logo mais possamos estar aqui para dar honras ao Teu nome e estarmos, ó Pai, nos unindo cada dia mais na Tua palavra e como os irmãos. Olhando para a igreja, ó Pai, que estará juntas no porvir. Em nome de Jesus que nós nos alegramos e Te agradecemos. Amém.